Nosso muito obrigado a todos. E, desde já, então, convidamos para fazer parte da mesa o senhor Renato Belaver, ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital Beneficente São Carlos, e o senhor Milton de Souza, ex-presidente também do Hospital Beneficente São Carlos. Renato. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Vamos, vereador. Já quero agradecer a presença do Renato e também do Milton nessa noite, que é muito importante para todos os vereadores e todos os presentes, e por que não dizer para a comunidade de Farroupilha, onde os senhores estão aqui para esclarecer algumas dúvidas que os vereadores e a própria comunidade estão tendo referente ao Hospital São Carlos. Então, os senhores vieram aqui para explanar sobre as suas administrações, né, frente a esse hospital. Também quero deixar bem claro que a ex-diretora Luciane Sperling também foi convidada, mas ela não se fará presente nessa noite, senhores vereadores e presentes, por motivo de saúde. Então, desde já, eu passo a palavra ao vereador Sidney Catafesta, autor da proposição. Senhor presidente, inicialmente, então, quero cumprimentar a Vossa Excelência e os demais vereadores, a imprensa, a comunidade que está aqui neste momento nos prestigiando, e também um cumprimento e agradecer a vinda do senhor Renato Belaver, que fez parte, então, do Conselho de Administração na presidência do Hospital São Carlos, do Conselho, e também o senhor Milton de Souza, que era o ex-presidente do Hospital São Carlos. E o motivo de Vossas Excelências estarem aqui neste momento, primeiro a gente agradece a vinda de vocês, pois se tratamos de um assunto saúde. Então a gente, como gestor também, e cobrado pela comunidade de Farroupilha, Milton, a gente quer ver e ouvir de vocês como foi a gestão, né, que Vossas Excelências tiveram de linha de frente do Hospital São Carlos. Ouvimos através da imprensa e também pelo próprio administrador atual que esteve aqui na outra semana. O relato do atual administrador é que o hospital passa por um momento de crise, ele passa por um momento de decadência financeira. Então ele se encontra neste momento financeiramente negativo. A gente sabe que não é fácil manter uma instituição de saúde e a maioria das santas casas estão com déficit negativo, né? E o que a gente quer ouvir é como foi a gestão, Milton, como está os débitos hoje e o que está acontecendo para que o hospital, neste momento, chegasse a um ponto desse, sabendo que ele recebe anualmente valores do município, que é o que nos traz Vossa Excelência aqui, senão não teria o porquê, como tem dinheiro público sendo investido a cada ano, e este ano o prefeito já investiu mais 12 milhões, e mesmo assim ele continua negativo. Então, deixo a palavra para vocês, fazer um relato para esclarecimento, não somente de mim, mas de todos os vereadores e a comunidade, e agradecê-los que estão aqui neste momento. Obrigado. Eu quero deixar bem claro que cada vereador vai dispor de 5 minutos para perguntas e, enfim, para as suas explanações. 5 minutos cada vereador e os convidados terão, então, as respostas no momento, o tempo que achar conveniente. Então, a palavra está com o vereador, pode ser com o vereador, não, com o ex-vereador, né? Mas, enfim, com o nosso querido Renato Belaver. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Cumprimento Vossa Excelência, vereadora Glória Menegotto. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, aqueles que em particular não pude cumprimentar. Cumprimento aos nossos diretores do hospital que aqui estão, representando a diretoria executiva, o Conselho de Administração. Cumprimento a todos os presentes. Minhas primeiras palavras
vereadora Glória, são de agradecimento pelo convite que me foi formulado. Sempre é com grande alegria que volto a esta Casa Legislativa, da qual fiz parte por 6 anos, sendo presidente por 2, e que é um cargo que exerci e que eu faço questão que conste no meu currículo como ex-vereador e ex-presidente desta Casa. Os grandes debates, eles devem ser nos seus devidos lugares. E um lugar para debate é aqui no Legislativo. Por isto, agradeço muito este convite e procurarei colocar as questões bem claras no que diz respeito ao Hospital de São Carlos. Eu não vou começar de trás para frente, mas vou começar quando vereador, quando vice-prefeito de Farroupilha, quando numa campanha eleitoral colocamos no nosso plano de governo gratuidade da saúde em Farroupilha, porque até aquela data não existia. Vencido o pleito e as decisões da política de saúde passam necessariamente por decisões políticas. O hospital nada mais é do que um prestador de serviço para o município no que diz respeito à saúde, que é da sua responsabilidade. E como tal, em 1989, no pleito municipal, vencedores que fomos, imediatamente a saúde passou a ser prioridade. Invoco aqui o testemunho do vereador Paulo das Ocas, emérito cobrador da saúde de graça em Farroupilha, que nos deu uma pequena trégua, mas que imediatamente, através do jornal Farroupilha, em a pedidos semanais, estava a cobrar saúde de graça. Este é o termo. Vereador, o senhor estava no seu legítimo direito e na sua obrigação de cobrança. Quanto a isto, eu até lhe dou o mérito de ter, seguramente, com essa posição firme de cobrança, agilizado, quem sabe, o processo de saúde de graça em Farroupilha. Porque plano de governo, plataforma de governo, deve ser cumprido. E a nossa prioridade em Farroupilha era a saúde. Eis que, de repente, surge a oportunidade através do Hospital Beneficente São Carlos, que na época era da Mitra. E a Mitra enfrentava tantas dificuldades no que diz respeito às finanças e à prestação de serviço, tanto quanto nós enfrentamos hoje. A saúde era cara, continua sendo cara, os investimentos públicos nesta área são insuficientes, e aqui invoco o presidente de 1989, que era presidente, era tesoureiro, era administrador, vereador Lino Ambrósio Trois, ao qual eu tive o prazer de receber a presidência do hospital. E o senhor esteve comigo por algum tempo na gestão das coisas do hospital. E tem conhecimento, e eu acho que o senhor deve lembrar também, que já na oportunidade, de imediato, quando nós assumimos
as cotas, a nossa participação no Hospital São Carlos, ele passou a ser público de um dia para o outro, nós tivemos a mesma dificuldade que nós temos hoje. Fazermos orçamento dos nossos gastos com a nossa arrecadação. E eu tenho um número presente. 33% era o déficit mensal. Aí foi chamado o município de Farroupilha como gestor para repor esses valores, enfim, criar uma certa saúde no hospital para tocarmos em frente o plano que nós tínhamos. Eu digo isto porque é histórico o déficit na área da saúde. E mais, eu quero destacar o grande trabalho, e esta oportunidade é ímpar, para que fique registrada nos anais desta casa, o trabalho desenvolvido voluntariamente por todos aqueles, desde 1989 até hoje, deram muito das suas vidas, do seu trabalho, do seu dia a dia, para o Hospital São Carlos. Eu me refiro aos presidentes, mas junto com eles, centenas de pessoas lá estiveram. Começo pelo vereador Lino Trois, que foi presidente em 1988, 1989. O sucedi por 3 anos, depois tivemos Ivan Canziani, Tônio Dota, Itacir Sebem, recentemente Milton de Souza, e agora o atual presidente, Luiz Eduardo Naghi. Todas essas pessoas passaram pelo Hospital São Carlos dedicando muito do seu tempo, voluntariamente. E a premiação que alguns tiveram, inclusive eu, foram processos judiciais. Porque no momento em que o município se diz dono das cotas, ele passou a ser público. E como tal, também essa dificuldade enfrentou o ex-prefeito Paulo D'Azocchio nas suas prestações de contas, porque era privado e não era. E nós tínhamos que tomar algumas decisões. Você não poderia demitir todos os funcionários, que foi a determinação judicial, e fazer concurso para o ingresso dos funcionários numa equipe do hospital. Como você vai parar? O hospital não para 24 horas por dia. Então, até hoje, temos pessoas, presidentes e diretores, porque junto sempre ia o tesoureiro, sempre ia o diretor financeiro, respondendo processos. Mas isto não nos tirou a vontade de trabalhar. Em especial, esse que vos falo. Estive afastado por algum tempo no hospital, mas fui chamado e eu me achei no dever de colaborar. E até fui buscar por que se incomodar com algo que não temos nada a ver. Mas eu acho que esta é uma responsabilidade, uma obrigação de todo cidadão. E eu pergunto aos que aqui estão, dirigentes do Hospital São Carlos, como é difícil formar uma diretoria. Não é proibido ser diretor do Hospital São Carlos. Todos têm livre acesso. Poucos, muito poucos mesmo, assumem esse compromisso, sabendo que nós estamos gerenciando valores, nós estamos atuando numa área muito delicada, que é a saúde, e como nós poderíamos receber, e como nós receberíamos de muito bom grado, pessoas que quisessem colaborar, que quisessem
colocar os seus conhecimentos, a sua experiência na atividade empresarial e em outras atividades no hospital para buscarmos, quem sabe, soluções mais sábias do que a que nós conseguimos até hoje. Não é proibido ser diretor do hospital. Todos poderão ser. Qualquer cidadão se habilite. Para que não se diga que é sempre os mesmos. Sai um, vai para vice, o outro vai para presidente, etc. Mas eu fiz pergunta, aparece alguém querendo ser? Está aqui o Ornag que se dispôs a ser o presidente executivo por 2 anos. Eu perguntei a ele, você tem certeza? Então, é um ponto de reflexão que eu faço. Mas, voltando ao assunto Hospital São Carlos. Tínhamos este problema, que era jurídico, e solucionamos em 11 de setembro de 30 de setembro de 2003, quando estivemos nessa casa também defendendo, entre aspas, a privatização do Hospital São Carlos para sair daquele engessamento que se tinha na administração. A partir daí, houveram muitos investimentos. Nosso hospital, quase octogenário, 79 anos, no decorrer destes 79 anos, não sofreu nem um aumento na sua área física, muito pouco se fez também na modernização, enfim, nada contra os que nos antecederam. Porque não tinha recursos. Aliás, se esperássemos ter os recursos para fazermos um planejamento adequado para duplicarmos a área construída do Hospital São Carlos, para implementarmos todos os serviços que os senhores têm conhecimento, nós estaríamos muito mais tempo a discutir como fazer aquelas obras, como prestar aqueles serviços. Estaríamos, de qualquer forma, com dívidas e não teríamos as condições físicas do hospital que nós estamos apresentando. Eu prefiro ter dívidas e usufruindo dos benefícios de uma das origens dessa dívida, que é a duplicação da área construída. As reformas. Cada reforma que se faz, tira uma parede e cai mais 2. Vocês sabem como é que é a reforma? Imagina num prédio. Num prédio de 79 anos. E não para por aí. Bom, se estivesse estabilizado a partir de agora, não precisa mais fazer nada, muito bem. Só que a manutenção, a conservação, por baixo, é R$500 mil por ano. É a lâmpada que queima, é o equipamento que queima. Recentemente o tomógrafo, não é, presidente? O tomógrafo que já tinha sido negociado, em troca de um novo que já veio. Tivemos que, para não perder tudo, trocarmos uma peça que custou R$100 mil. E mais, trago a esta casa um exemplo de como se organizam as finanças. Isso é o dia a dia de cada um. Na minha casa, na sua casa, na casa da vereadora Glória. Se nós tivermos ingresso, recebermos menos do que gastamos, nós somos deficitários. Qual é a solução? Ou ganha mais e gasta menos, ou gasta menos e ganha mais. Na verdade, você encontra o ponto de equilíbrio. Se na nossa empresa nós tivermos um produto
qualquer produto, que o mercado não absorve aquele preço ideal que nós teríamos que usar para termos uma rentabilidade que sustente o negócio, o que nós fazemos? Parte para outra. Tira o produto. Eu pergunto, o que fazer na área da saúde? Nós sabemos onde estão os gargalos. Nós sabemos que o custo da UTI é R$2.000 a diária. Sabemos que o repasse do SUS é menos de R$500. Sabemos que os procedimentos, que as diárias que o SUS paga, é na ordem de 30% do custo. É histórico. Desde 1989, vereador Lino. Este número não me sai da cabeça. 33% é quanto o município tinha que injetar para que o hospital pudesse oferecer seu serviço. Então, entendam bem. Muito fácil resolver o problema do Hospital São Carlos. Vamos acabar com determinado serviço. Vamos terminar com sobreaviso. Vamos reduzir um turno no pronto atendimento. Vamos atender só urgência e emergência, que é o propósito do pronto atendimento. Não é para atender 200 e poucas pessoas por dia. Não é para atender 1,5 vezes a população de Farroupilha durante um ano. Dá para reduzir. Agora, quem dos senhores, como autoridades, poderá me definir, a partir de agora, o Hospital São Carlos não vai prestar este serviço, não vai prestar esse, não vai prestar esse, porque assim nós não vamos ter déficit, nós vamos ter verbas, nós temos valores que podemos crescer, que podemos melhorar nossas instalações, etc. Quem? Vou citar um exemplo para vocês. Quando o presidente, lá no início, quando a saúde passou a ser de graça, que era universal, então nós temos que atender todos. Telefonaram para minha casa. Eu tinha determinado de que no hospital não se atendesse pessoas de fora da cidade. Ocorre que houve um problema numa cidade vizinha e os recursos aqui eram maiores, colocaram o doente na ambulância e vieram em Farroupilha para ser internado. Bateu na portaria o telefone. Ameaça. Presidente, o senhor autoriza ou a ambulância vai na frente da sua casa e não vai sair daí até que não for internado. Então são questões sérias. Não podemos brincar com saúde. Imagine os senhores que nós possamos tirar aí um serviço de sobreaviso, ou outro serviço qualquer no pronto atendimento. E surge um problema com uma pessoa e não tem um atendimento adequado. Todos nós seremos responsáveis. Presidente, o conselho, o tesoureiro, né? Até o prefeito. Então, é muito difícil tomar uma decisão. Sanear as finanças não seria difícil, minha cara vereadora. E quanto ao atendimento também, que foi um aspecto debatido, eu considero excelente o atendimento no Hospital São Carlos. Temos, de vez em quando, algum problema, algum mau atendimento. Preciso se entender que as pessoas que estão lá trabalhando, não deveria ser assim, mas são pessoas, são humanos. Tem horas
também que não estão num bom momento. E a pessoa que chega lá, doente, está estressada. Temos que entender também esse lado. Então, encontrar um ponto de equilíbrio. E, às vezes, acontece um pequeno estresse no atendimento. Agora, se colocarmos o atendimento do hospital na ordem de mais de 100 mil atendimentos ano, e termos, eventualmente, alguma reclamação, me parece que é um serviço de excelência que nós estamos prestando. Nós não temos problema de termos que internar pessoas nos corredores. E se vê isso na televisão todo dia. Nós temos um problema. Demora, às vezes demora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas ele sai do hospital com consulta, com exames, com diagnóstico feito e medicamento. Isso não acontece no particular. Se nós formos numa consulta, vai marcar exame para amanhã. Então, vamos combinar. Saúde em Farroupilha, comparado com o que acontece neste nosso Brasil, nós estamos muito bem. A saúde dos hospitais filantrópicos é precária. Financeiramente, aqui e acolá, com movimentos isolados, se consegue buscar junto aos órgãos, junto com os órgãos competentes, junto ao governo do Estado. E agora, sexta-feira, um pedido feito diretamente ao Ministério da Saúde pelos hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, na ordem de 8 milhões, um socorro emergencial. Migalha. Se o governo federal cumprisse com a determinação constitucional de aplicar o percentual que é devido, nós não teríamos problemas. Se o governo do Estado também cumprisse com a obrigação constitucional, nós não teríamos essa situação em todos os hospitais. E nós não precisaríamos extrapolar os 15% do município de Farroupilha, que gira em torno de 19%, constitucional é 15%, mas gira em torno de 19%, 4% a mais, aplicados na saúde aqui em Farroupilha. Quer dizer, o município de Farroupilha cumpre com sua obrigação, além da exigência legal. Isto não de agora, mas sempre desde 1989. Então, eu faço essas considerações, minha cara presidente, para chegar em alguns números aqui que eu acho importante colocar. Eu quero dizer aqui com quem ficou os 3,5 milhões de déficit. Porque a mim fui cobrado muitas vezes neste tom. Quando se joga um número ao léu, aos 4 ventos, nem todas as pessoas têm a percepção de saber o que é um déficit. Um déficit é um prejuízo. Vamos levar isso para uma empresa. É o prejuízo realizado num exercício. O porquê desse déficit? Evidentemente que nós temos débitos com bancos. Isto é histórico. Já vem de 4, 5, 10 anos. Sempre se fazia um empréstimo no fim do ano para cobrir logo em seguida. Depois
se fazia outro empréstimo alongando a dívida, renegociando os juros, enfim, toda esta questão financeira sempre foi da melhor forma possível gerenciada. E por quê? Porque a operação não pode parar. Eu não posso parar o hospital 30 dias. Bom, aqui me gera uma economia de 3 milhões de reais. Pronto, está resolvido o hospital. Está resolvido o problema do hospital. Ao contrário, você tem que dar serviço, mais serviço, mais serviço, mais exigência, e o direito do cidadão. E a partir daí, então, ocorrem esses déficits. Como eu disse anteriormente, como eu posso prestar um serviço que custa 100 e receber 30? Aritmético. Vai faltar. E nessa concepção, eu quero trazer algumas informações importantes do exercício de 2012. Tudo que eu vou dizer aqui está publicado todos os anos, exigência legal, publicado o balanço com todos os demonstrativos, aprovado pelo Conselho de Administração, um balanço que é auditado por uma auditoria externa, uma prestação de contas dos valores recebidos do Poder Público Municipal, conferidos, assinados pelo seu administrador, pelo presidente da executiva, pelo Conselho de Administração, encaminhado ao órgão competente na Prefeitura Municipal e, por fim, fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E os auditores? Esta é a nossa forma de prestação de contas. Centavos. Exatamente. Tudo em conformidade com a legislação. Bem, eu disse onde e quem ficou com os 3,5 milhões de déficit. Tem que responder. Vejamos. As receitas do ano de 2012 foram de 22.185.000. Sendo que 7.125.000 foram subvenções municipais. Quero retificar a informação do vereador que disse ser em 2012 12 milhões. É 7.125.000. Convênios e particulares, 8.200.000. SUS, contrato e incentivos. O SUS de vez em quando dá os incentivos, mas mesmo assim, 6.860.000. Então, a participação nas receitas do hospital, 32% subvenção municipal. Convênios particulares, 37%. E SUS, 31%. Onde está o déficit? Folha de pagamento bruto, 12.725.000. Afinal de contas, o hospital é o que é um prestador de serviço. Evidentemente que a maior rubrica é pagamento de salários. Tenho aqui até por centro de custo, mas não vou me ater porque seria muito longo. Serviços médicos terceirizados para atendimento SUS. 6.596.000. 25,73% das despesas. Outras despesas. Só vou citar um aqui. Água, luz e telefone. Vocês imaginam quanto se gasta em 12 meses? Água, luz e telefone? 528.000.
Contratos de manutenção de equipamentos hospitalares, 432 mil. Manutenção e equipamentos de consertos, 450 mil. Medicamentos e materiais, 2.530 mil. Outras despesas gerais, 1.208 mil. Para o ano de 2012, nós tivemos investimentos em obras e equipamentos, 1.823. Então, com quem ficou os 3.600.000? Ficou com o pagamento destas despesas e desses investimentos, que somam 25.613.000 contra 22.185.000 de receita. Aritmética. E o que fazer? Volto ao início. Tirar algum serviço? Renegociar com o SUS? Com os planos? Enfim, seria fácil se não fosse saúde. Até se uma empresa encerra suas atividades. Porque os senhores acham que com os 12 milhões aprovados para o exercício de 2013, vão resolver o problema do hospital? Não. O déficit continuará sendo 300 mil reais por mês. No mínimo. Não tem como ser diferente. Existe um plano de viabilizar um planejamento a partir destes números, visando o quê? O que se faria normalmente, qualquer empresa, um alongamento de dívida, uma recontratação em bases mais favoráveis desta dívida, através de empréstimo com juros subsidiados, que tem uma linha específica para o hospital, mas isso não resolve o problema. Não resolve, porque esse déficit vai continuar. Então, não tem como prestar uma saúde de qualidade sem a participação efetiva, cada vez mais, do município, com essas subvenções. Negociações, e aí estão, quantos movimentos pelos hospitais filantrópicos, para que o SUS pague efetivamente o custo. E digo mais, cada serviço que for implementado no Hospital de São Carlos, maior será o déficit. Trago agora o exemplo da UTI neonatal. Se enganam aqueles que possa a instalação do UTI neonatal trazer recursos para o hospital. Ao contrário, vai ser deficitário. Qualquer serviço que se implementar vai causar um déficit maior. É o custo. É o custo e tem que ser bancado por alguém. E a quem cabe prestação de saúde no município é o município.
estão em cargo do município. Imagine, agora, vou dar uma notícia para vocês. Todas as reformas que foram feitas, elas foram emergenciais, nada preventivo, ao contrário, necessárias, estamos quase perdendo o alvará, quer dizer, com problemas na cozinha, na lavanderia, ampliamos os quartos, ampliamos o atendimento, mas a estrutura em si, ela não foi visando preventivamente futuros problemas, nós não realizamos. Vocês sabem quantos anos tem aquele telhado? Foram feitos alguns arranjos nesse tempo que estava precário. Mas, em breve, temos que reformar o telhado. E os recursos. É assim, você bota dinheiro, recursos, mas nunca acaba. Aí, pode-se pensar, vamos reduzir custos através da redução do quadro de pessoal, enfim, uma reestruturação na área de pessoal. Nós temos uma estrutura montada para 130 leitos. E graças a Deus, Farroupilha nunca faltou leito. A utilização média dos leitos é na ordem de 60%. Me corrija, presidente Ornag, o mais alto índice de ocupação nos últimos tempos foram 90 leitos. Isso aí. Nós temos estrutura para 130. Então, poderá vir alguém e dizer, não, então vamos reduzir o atendimento, vamos fechar uma ala de leitos e vamos reduzir o número de funcionários, porque aí também não tem como uma empresa privada que você pega um funcionário daqui, bota lá no outro setor, fecha o setor e você reduz custo. Não tem. Cada posto tem uma estrutura e essa estrutura é determinada por portarias, por lei. Tem que ter um enfermeiro, tem que ter fulano, tem que ter uma estrutura. Tenha lá 5 pacientes, que eu até cito um exemplo meu, que estive recentemente internado, na ala dos planos, fui na quinta-feira, nós estávamos em 6, e eu saí no domingo, ficou 1, e toda a estrutura montada 24 horas. Então é um custo necessário e não tem como tirar. Então, são algumas ideias que passaram pela nossa cabeça, tá? Para que esse déficit fosse menor, para que tivéssemos, quem sabe, menos recursos do município, o que eu não vislumbro possibilidade nenhuma a curto e médio prazo, porque aí virão outras tantas necessidades, e esta necessidade que eu citei há pouco, das reformas na estrutura, que é o telhado, gente. Isso qual é o custo? A não ser que se faça, de repente, uma campanha a nível de município, né? Como se fez a campanha da UTI. Ela foi instalada com a participação de toda a comunidade. Depois, o município colocou os equipamentos, e aí está, uma UTI que é referência.
Enfim, tenho números aqui para dar e vender. Para resumidamente dizer o seguinte: é muito caro fazer saúde. Nós premiamos pela qualidade. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos tirar um serviço que hoje estamos ofertando à comunidade e, de repente, por uma questão financeira, tirar este benefício. E a nossa entidade, o Hospital São Carlos, que a partir de 2003, passou a ser uma entidade privada, dirigida por cidadãos, fiscalizada por cidadãos, através do Conselho de Administração, que tem como representantes toda a sociedade farroupilense, através das entidades que compõem esse Conselho de Administração. O Conselho de Administração, estatutariamente, é composto por um dos associados efetivos eleitos por estes. Associados efetivos, a gente não sabe se existe algum. Porque quem eram os associados efetivos foram os fundadores. Pelos 2 últimos presidentes do hospital, com no mínimo um mandato integralmente cumprido. Por quê? Porque nós queremos ter no Conselho de Administração a experiência dos últimos 2 presidentes. Importantíssimo. Um representante do Conselho Municipal de Saúde de Farroupilha. Um representante da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha. Um representante da Associação Farroupilense Pro Saúde. Um representante da Farmed. Um representante do Lions Club Farroupilha Centro e do Lions Club Farroupilha. Um representante do Rotary Club Farroupilha e do Rotary Club Nova Vicenza, por um representante da loja maçônica União e Sabedoria e da loja maçônica Confraternidade, e um representante da União das Associações de Bairros de Farroupilha, UAB. Então, estes são os membros que compõem o Conselho de Administração, que é responsável maior para definir as diretrizes, plano estratégico do hospital para que continue a prestar este relevante serviço que presta à comunidade e, acima de tudo, que tenha saúde financeira. O que é muito difícil. Não tem como sobreviver se não tiver recursos públicos. Ou deram uma guinada na política de saúde da União e do Estado, e cada um repasse aquilo que é de direito estabelecido na Constituição. Minha cara presidente, nobres vereadores, acredito ter colocado rapidamente o que dizer do Hospital São Carlos, da forma como ele está sendo dirigido e gerenciado, e também da nossa incapacidade em poder fazer coisa melhor. Mesmo porque
esse déficit é permanente. Não será resolvido agora com uma medida saneadora das finanças do hospital, isto é, com alongamento de dívida, etc. Ele sempre será deficitário. Não tem outro caminho. E o Poder Público Municipal, como gerenciador, como o titular das políticas de saúde definidas no município, deverá arcar com esses valores. Seriam essas minhas primeiras palavras, nobre vereador, e estou à disposição para questionamentos. Obrigado, Renato. Nós agora passamos a palavra aos vereadores. Cada vereador tem 5 minutos para a sua explanação e as suas perguntas. Quem sabe eu falo também agora já, presidente, se me permite. E depois... Eu acho que nós podemos fazer um pouco diferente. Os vereadores também têm as perguntas para fazer, e daí já passo. Sei. É que tem perguntas que poderiam ele responder a parte mais... Bom, podemos ouvir, então. De imediato, vamos ouvir o Milton. Talvez algumas questões. Sim. Daí já... Ok. Presidente dessa casa, a vereadora Glória Melegoto, a quem eu admiro muito o seu trabalho, e mais adiante na minha fala, direi um dos motivos porque me admiro o seu trabalho. Em seu nome também saúdo a nova vereadora Tetela, vereador Catafesta, que compõe essa mesa, vereador Arielson Arcigo, meu particular amigo. Em seu nome saúdo a todos os vereadores desta casa. Gostaria de saudar o presidente da diretoria executiva do Hospital São Carlos, assim como toda a diretoria que eu vejo que se faz presente nessa noite, e vem corroborar com o que nós falamos e viemos a falar aqui. Membros da diretoria que compunham a nossa diretoria na gestão passada, que estão aqui presentes também. Presidente e membros do Conselho de Administração, que aqui se fazem presentes. Secretário de Finanças. Presidente do ProSaúde. A imprensa. Funcionários desta casa. Minha namorada, que aqui também está presente. Aos meus amigos e meus irmãos que se fizeram presente nesta noite para poder ouvir as nossas explicações, e explicações estas que tivemos que prestar muitas vezes a vocês, ao ouvirem pela imprensa ou lerem, daquilo que nós fizemos nesse, considero, curto tempo de espaço, vereadora. Tivemos como parte de diretoria executivo do hospital, porque realmente nós teríamos que ter ficado 24 horas dentro do hospital, nesse período todo, para tentar imaginar soluções para todos os problemas que surgem diariamente. Quero declarar aqui, primeiro, a minha satisfação de poder sentar nessa mesa. Muitas vezes vim em reuniões e sessões da Câmara, mas nunca tinha tido a oportunidade de sentar aqui. E é isso que eu quero agradecer ao presidente e ao vereador Catafesta por nos oportunizar este momento. Estamos há 35 anos aqui em Farroupilha e é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de sentar, mesmo que não tenha pretensões políticas, não as tenho, mas admiro aqueles que realmente desempenham esse papel, que é fundamental para a nossa comunidade, afinal de contas, representa os nossos anseios. Quero também declarar o meu amor, a minha gratidão ao Hospital São Carlos, a todos os funcionários. A gente realmente se apaixona por aquela entidade. E quando o presidente Onag, atual presidente Onag, disse que ele era vice-presidente da nossa diretoria, e ele disse que iria concorrer ao cargo de presidente, é a mesma pergunta que o Dr. Renato fez, eu a fiz para ele e disse para ele: meu amigo, meu irmão, você tem certeza
disso. Não foi uma, não foi duas. Porque a gente só sabe das dificuldades que enfrentamos, e ele sabia de todas as dificuldades, porque participava das nossas reuniões de diretoria, se não diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Porque, repito, são muitas decisões que têm que ser tomadas, e refrisando então essa minha gratidão que tenho para todos os funcionários, em nome do nosso funcionário na área jurídica, Dr. Nelson Molon, estender um abraço a todos os funcionários que lá prestam serviços, dia e noite, todos os dias do ano. Não podem estar cansados, têm que atender com a maior boa vontade a todos aqueles que se lá dirigem-se, porque é a nossa única casa de saúde. O Hospital São Carlos é o local que pode atender a população, não só carente, mas principalmente carente, porque notoriamente se tornou a casa de saúde do trabalhador, daquele que mais necessita, daquele que se utiliza realmente do Sistema Único de Saúde do município. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pela essa oportunidade de poder falar aos nobres vereadores. Eu fico mais à vontade porque vejo aqui o presidente Dr. Lino Trois, ex-presidente vereador Lino Trois, ex-vereador Renato Belaver, vereador Ornag. Eu não sei se tem mais algum ex-presidente aqui presente, mas a gente se sente bem à vontade em falar porque não posso ler que o Hospital São Carlos é a casa da mãe Joana e ficar satisfeito. Não posso ouvir falar que o hospital foi mal planejado em sua gestão, porque me dói em função de que, principalmente, não pela minha pessoa, não pensem que é a mim que atinge. Eu acho que quando falamos assim do Hospital São Carlos, nós estamos denegrindo a imagem de uma entidade que eu quero dizer, no pensamento de todos vocês, de todos nós que estamos aqui, é a entidade mais querida do município. E das mais antigas. Então, é uma entidade que nós procuramos, da melhor forma possível, tratar de seus assuntos nesse período. Toda a nossa diretoria realmente se envolveu, o conselho de administração, os funcionários. Foi feito o que era possível. Quando eu vejo o Dr. Renato falar em obras, 1 milhão e tantos mil reais, parece que a diretoria e o conselho, por avalizar essas decisões, não agiram analisando o fluxo de caixa do hospital. Mas eu queria passar para vocês a necessidade dessas obras, porque lá não existem obras planejadas. E, infelizmente, nós queríamos realmente planejar as obras, mas não estamos conseguindo. Não estávamos. Esperamos que agora o próximo presidente consiga fazer isso. Porque todas as obras que tivemos que fazer foram de imediato, realmente às pressas e emergenciais, porque eram situações caóticas que estávamos enfrentando e que já vinham sendo enfrentadas pelo o presidente do SEBEM e, quem sabe, por outros presidentes no passado. Essas obras tiveram, principalmente baseadas em função do alvará da vigilância sanitária, que nós estávamos com ele suspenso, já faziam 2 anos, e eles estavam dando o alvará, que eles chamam temporário. O que acontece? Se houvesse, seria até vergonhoso para a nossa comunidade e para o hospital, se houvesse o fechamento temporário do hospital, porque nós não tínhamos o alvará. Então, conforme, e por não termos recursos, conforme vinham as solicitações, nós tínhamos que fazer às pressas alguns remendos, mas tentando, claro, fazer da melhor forma possível.
Por exemplo, nós tínhamos vários leitos interditados no pronto-socorro. Custos totalizam isso tudo. A separação de lixo do Hospital São Carlos, para quem frequentava, o vereador Catafesta trabalhou no Hospital São Carlos. Não sei se vocês tiveram uma oportunidade de frequentar aquele local, realmente era terrível. E a vigilância vinha apontando seriamente isso, por isso que foi feita aquela obra lá atrás, que tem que ser feito agora, já que foi feito, tem que ser tudo azuleijado, tem toda uma série de requisitos, não pode chegar lá e fazer um galpão e dizer aqui agora é o depósito de lixo. Tem que ser feito para cumprir as normas, porque aquele que nós tínhamos já não estava cumprindo. Nós tivemos que fazer uma série de adequações em muitas alas do hospital para atender esse requisito. Faço um parênteses aqui também, com relação ao alvará, porque esse alvará, um dos requisitos para que viesse, mais um parênteses então, entre chaves agora, nós adquirimos, né, um tomógrafo de 16 canais. Ele faz 4, 5 vezes mais tomografias do que fazia, acho que não está em funcionamento ainda, eu estou afastado um pouco do hospital faz 70 dias, do que fazia o nosso tomógrafo anterior, que é este que o Dr. Renato falou, que ao final, quando nós estávamos entregando ele em parte do pagamento do tomógrafo esse que nós adquirimos, ele queimou uma célula, uma lâmpada, talvez alguém tenha maior conhecimento, e isso é muito caro. E como nós tínhamos dado em pagamento, nós não podíamos entregar um tomógrafo queimado. Tínhamos que estar em funcionamento, e nós precisamos do tomógrafo em funcionamento no SERDISC, que é o local que faz os exames para o Sistema Único de Saúde. Nós precisávamos desse tomógrafo. Enfim, para embarcar no Japão, me parece que foi adquirido o tomógrafo novo, eles exigiam o alvará, e nós não tínhamos o alvará definitivo. Aí foi necessário também essas obras com muita rapidez e celeridade, porque senão não embarcava o tomógrafo que nós tínhamos adquirido lá. Fechado esses parênteses, também o hospital é muito atrelado às políticas públicas de saúde do município. Mas então a prefeitura tem gerência sobre o hospital? Tem. Tem, porque o hospital maior, para quem o hospital mais presta serviços, assim como a Associação para a Saúde, é para o município. Ora, o município, sim, através do executivo, tem gerência sobre o hospital. Ele acaba alterando decisões do hospital. E vou citar uma. A UPA estava definido que seria instalada no terreno ao lado, tanto que foi doado para o município, e feita uma permuta do terreno ao lado do hospital, e a UPA estava definida que ia ser lá. Então, para que pudesse ser instalada a UPA, e eu vou dizer depois por que nós tínhamos pressa que fosse feita a UPA lá, recursos para o hospital, que se fosse instalada lá, que nós temos hoje, o pronto-socorro é uma UPA, vamos dizer assim, enrustida. Porque o serviço que o pronto-socorro presta hoje lá no Hospital São Carlos é uma unidade de pronto atendimento. Tanto é verdade que nós tentamos trazer os técnicos do Ministério da Saúde para que viessem analisar o nosso pronto-socorro e entendessem que ali podia ser uma UPA. Mas o governo federal não credenciaria aquele local como UPA e nós não receberíamos uma importância mensal, e eu não quero falar números inverídicos para depois ficar gerando respostas daqui e dali. Em torno de R$150 mil era o recurso que viria mês para o hospital se nós fôssemos credenciados no UPA. Bom, então não aceitaram o nosso pronto-socorro, fatalmente tivemos que acatar a decisão, vereadora e vereador Catafesta, de que fosse feito um prédio novo na esquina e nós transferíssemos a estrutura, os funcionários, os médicos que nós já temos 24 horas por dia para atender, que são 2 clínicos gerais, e um pediatra, 24 horas por dia à disposição da população, mais os sobreavisos, que isso é um outro capítulo à parte. Bom, então nós transferimos essa estrutura e os funcionários para lá, e poderíamos atender a comunidade, e ainda receberíamos, a promessa era a subvenção,
Esses 150 mil reais aqui, em torno disso, eu não me lembro se era 130 ou 160, por aí. Vamos deixar por 150 mil em média, mês, que isso vezes 12, só pode fazer o cálculo, deve ser 1.800.000, né? Ajudaria muito o hospital. Agora foi definido que não será mais lá. Então, esse é um custo a mais. Para se fazer, havia se decidido, o gestor do município de saúde, havia decidido que a UPS lá, nós tivemos que mudar os gases. A central de gases era nesse terreno. Tivemos que transferir a central de gases para outro terreno. Já deve estar pronto. Eu faz um bom tempo que não olho lá atrás, mas acho que está pronto, né, presidente Ornag? Tivemos que mudar a entrada de energia do hospital. Mais um capítulo. Nós tínhamos, mais um parênteses, nós tínhamos um gerador de energia lá, quando faltasse luz, o hospital não pode faltar luz. Ele tem que funcionar a qualquer momento, qualquer hora do dia, sob qualquer intempérie. E nós tínhamos um problema, então, lá com o nosso... por exemplo, nós não podíamos fazer tomografias, não podia fazer raio-x, porque ele não tinha energia suficiente. Ele só conseguia mandar energia elétrica e muito pouca carga. Enfim, foi negociado com o município que se colocaria um gerador maior lá, que já está instalado, que atenderia o hospital e a unidade de pronto atendimento. Esse gerador realmente é fantástico para o hospital. Hoje eu acho que já se pode fazer tomografias e ecografias e outros exames lá, ao mesmo tempo que mantém a energia ligada. Então, à noite, isso acontece muito. E agora também ele vai gerar uma baixa no custo mensal de energia elétrica, porque no cenário de pico pode fazer funcionar esse gerador. Para, então, a instalação dessa UPA, deixa eu ver se eu falei tudo, o gerador. A casa de manutenção também era uma outra exigência para podermos ter o alvará de funcionamento do hospital, que foi feito também naquele outro terreno lá, que são essas obras que foram feitas. Alvará financeiro, tomógrafo. Para o tomógrafo, nós tivemos que fazer várias adequações. Um tomógrafo é um equipamento caro e ele emite ondas, ele tem que ter revestido de chumbo. É muito caro o investimento para te poder fazer ele funcionar. Veja a qualidade do serviço que nós vamos prestar gratuitamente para a população de Farroupilha, com a instalação desse equipamento, desse tomógrafo, que vai facilitar e aumentar em muito o número de atendimentos e de exames para a população. Então, esse eu vejo assim como um troféu da nossa gestão, porque só pensamos realmente na população. Eu não tenho interesse nenhum quando assumimos a presidência do hospital, a não ser essa de ajudar. Tentar ajudar o hospital. UTI neonatal. No ano passado, nós tivemos a visita do secretário de Saúde do Estado, e ele nos disse, e falou na imprensa também, que iria ser instalada a UTI, credenciada a UTI neonatal. Então, diante disto, nós começamos a fazer as obras onde era a antiga UTI adulta. O vereador Lino Trois deve lembrar lá do espaço. Então, nesse espaço, nós começamos a iniciar adequações e foram feitas os projetos. Também não sou técnico. Depois ouvi dizer que esses projetos estavam certos. Não sei. Me passaram para mim que estavam certos e para mim aprovamos, nós da diretoria, todos entendemos que era viável e que nós tínhamos que fazer essas obras lá no hospital. Eu queria só fazer um parênteses também, vereador. A senhora que é uma das baluartes pela luta da UTI, da implantação da UTI neonatal em Farroupilha. Eu vejo que UTI, é CTI, né, o outro nome? Sim. UCI, isso. UTI e UCI, em nomenclatura não tem nada diferente, praticamente. O atendimento não tem nada de diferente. Os funcionários vão ser os mesmos. A quantidade de médicos são os mesmos. Mas sabe qual é a diferença, vereadora? É o custo. A remuneração para o hospital deve ser 1/3. E vai inviabilizar manter aberta. Porque não sei se o senhor tem aqui o prejuízo da UTI adulta, aqui, o senhor tem do ano passado? Eu não sei, presidente Ornag, me ajude. 1.600.000 do prejuízo da UTI adulta ano passado? Só esse número que dá para vocês. Vamos gerar um outro problema para o hospital. Infelizmente. Olha, nossa diretoria, ninguém mais é favorável à instalação da UTI neonatal e a UCI.
Mas nós vamos ter um outro problema no hospital. Vai gerar um custo, porque os médicos são os mesmos, os funcionários são os mesmos, os higienizadores são os médicos, os mesmos. Os equipamentos são os mesmos, que são caríssimos. Cada leito custa. Nós precisamos de orçamento, eu acho que uns 150 mil reais de equipamentos para cada leito, fora as adequações estruturais. Então, é um parêntese, vereadora. Continue na sua luta, mas ajude o hospital. Se for UTI, vai ser muito mais eficaz, porque não vai gerar esses déficits e acaba estourando aonde? No município. Nós passamos, aqui eu vou dizer porque passei a admirar mais a senhora vereadora. O ano passado, eu acho que foi, eu ouvi na rádio com um drogadito embaixo dos braços, correndo, tentando armar um leito, né? E aí, vou dizer, porque já existia essa ala psiquiátrica, e eu fiquei realmente enternecido com a situação do então secretário de saúde, o Itarati Figueirassi, porque ele sofria sistematicamente ameaças de prisão se não cumprisse a ordem de internar. E muitas vezes não se conseguia local para internação. E Farroupilha, uma cidade desse tamanho, nós não tínhamos um local para internação compulsória. Então, acatando, aqui de novo, né? Políticas públicas de saúde. Acatando um pedido do gestor do município, vamos fazer uma ala psiquiátrica dentro do hospital. Foi feito. Os custos. E quando eu ouvi a senhora falando na rádio, imediatamente liguei para a então diretora Luciana Spelli, e ela não ligou para a senhora, deve ter ligado, não sei se ela disse que fui eu. Mas eu disse, liga para a vereadora, quem sabe a gente consegue alocar esse cidadão, eu não sei se esse local aqui serve para isso, mas eu acho que serviu, né? E deve estar servindo para muitos outros, que são 10 leitos. Aliás, mais um parênteses, era para vir 40 mil reais por mês do Estado de recursos para os leitos psiquiátricos. Não sei se estão vindo, presidente. 40 mil vezes 12. Só estou mostrando alguns números para dizer que houve sim planejamento. Mas nem sempre aquilo que se planeja acontece. Infelizmente. Custo operacional. O senhor tem aí por mês, doutor Renato, o custo da folha de pagamento? Não tem. Não tem? Bom, mas devem gerar hoje entre médicos e funcionários um custo mensal de 1.600.000, 1.700.000 reais. Eu sou da iniciativa privada com uma breve passagem pela administração pública. Fiquei 14 meses na Secretaria de Administração. Eu só sei trabalhar em atividades privadas, não sei fazer outra coisa. E logo que nós entramos lá, o nosso desejo era realmente adequar já os custos às receitas. E nós víamos que tem um número de funcionários de 390 funcionários, mas não é possível. O hospital não é tão grande. Onde é que essas pessoas se escondem? Nós pensávamos. Eu quero confessar para vocês que eu pensei isso. Que nós entramos lá, que nós queríamos achar e demitir essas pessoas. Quero dizer para vocês que talvez sejam poucos funcionários. Nesse tempo que passamos por lá, chegamos a entender algumas coisas. Como funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, normalmente na iniciativa privada, um funcionário desse custa 3, né? São 3 funcionários para te ter um em tempo integral. No Hospital São Carlos são quase 4. E eu vou dizer para vocês por quê. Nós temos muitas funcionárias mulheres. Dr. Edson Rosler foi administrador de hospital privado. Deve saber do que eu estou falando. Ocorre então que tem licença gestante. Né? As mulheres ficam 6 meses afastadas do seu trabalho. Justo, ficam afastadas. Mas nós temos que repor aquele local. Porque se o paciente, se tiver um paciente internado na ala, ele tem que receber o atendimento. Ele pode ser grave, pode ser uma situação de enfermidade caótica que necessite. Então, além disso, por tratar-se de saúde, vereadora e vereadores, quem trata com saúde, as pessoas estão sempre com dores, estão sempre de mau humor, estão sempre em uma situação que ninguém gosta de estar no hospital, internado. Então, os funcionários sofrem uma pressão psicológica muito grande. E esta pressão psicológica gera afastamento, porque eu posso estar errado,
mas na área de saúde é onde há o maior índice de depressão para aqueles que trabalham em área de saúde, diretamente, como são os enfermeiros, os técnicos e tal. Então, isso também gera um afastamento. Por esses dois motivos, já, e pelo o tamanho de leitos, que nós temos 130 e tantos leitos no hospital, embora não são usados, mas estão à disposição da população, numa emergência. Nós tivemos um dia do ano passado, ex-vereador Renato, que tivemos 98 internados. É isso, presidente Ornai? Um dia, 98 internados. Mas, em média, eu quero arriscar a dizer que não chega a 60% de internação no hospital. E talvez 50%, quero arriscar a dizer. Então, esse custo operacional do hospital é muito alto. Os sobreavisos, que são em rápidas pinceladas e para bom entendimento dos senhores, para quem não sabe, o sobreaviso é aquela situação em que um cidadão se socorre do hospital, por exemplo, com um problema cardiológico, mas não sabe que é um problema cardiológico. Ele se dirige ao hospital para saber o que está acontecendo. Ele está com uma dor no peito. Mas pode ser um músculo, pode ser. Então lá há um primeiro diagnóstico, primeiro a triagem lá dos enfermeiros. Depois, aí ele recebe as cores. Entra para a sala, se é de emergência, entrou para a sala, o médico que está lá de plantão, um clínico geral, vai verificar. Não, é problema cardiológico. Aciona o sobreaviso. Na área de cardiologia. Mas nós temos quantos sobreavisos? 8 ou 9 especialidades, né? Então, esse cidadão, esse médico, ele está à disposição do hospital, naquele momento, com o celular ligado, esperando para ir lá. Ele deve se locomover o mais rápido possível no hospital, porque a cada minuto, por exemplo, com um problema cardiológico, você não está recebendo oxigênio no sangue, me parece que 20 minutos você já perde um percentual do cérebro e aí por diante. Então, nós temos que ter a maior agilidade. Só dei um exemplo de como é necessário também esses sobreavisos. Nenhuma, nem duas, nem 10. Muito mais vezes, nós pensamos em retirar, em extinguir algumas especialidades de sobreaviso para gerar uma baixa nesse custo que é alto para o hospital. Mas faltou a coragem para decidir qual especialidade. Qual especialidade nós vamos tirar? Vamos tirar a de circulação? Vamos tirar a de neurológica, que são poucos os casos? Mas pode ser o meu filho, pode ser o seu irmão, o seu parente, seu afilhado, seu amigo, que está indo lá. Eu, sinceramente, nós da diretoria, não quisemos ter essa consciência, na minha consciência, saber, porque eu iria saber. Eu ficaria sabendo, nós ficaríamos sabendo, que teríamos retirado a possibilidade daquela pessoa sobreviver. Não é demagogia, é a pura realidade daquilo que a gente passa enquanto enfrenta lá o dia a dia do hospital. Administrador do hospital. A diretoria executiva, na verdade, ela é refém do administrador do hospital. Por quê? Porque a gente não é técnico no assunto. Como não somos remunerados, nós necessitamos ter alguém competente que fique realmente 24 horas por dia executando as decisões do conselho, da diretoria, né? E as suas próprias decisões técnicas perante o hospital. Não cabe a nós ficarmos lá decidindo a admissão ou a demissão de um funcionário. Não cabe a nós representar nas inúmeras ações trabalhistas que o hospital sofre por mês. Nem vou dizer por dia, né, doutor Nelson? Não cabe isso, porque a gente tem o nosso trabalho também. Nós dedicamos lá 1, 2 horas, no início até 3 horas por dia, todo dia. Quase sempre, quase toda a diretoria lá presente. Decidindo, logo que entramos, tínhamos problemas financeiros graves. Talvez não tão graves como agora, mas tínhamos. E logo em seguida que entramos, houve a troca do administrador. Saiu o Edson Martins,
vocês lembram dele, né? E entrou então a senhora Luciana Sperling. E agora, ao final da nossa gestão, também enfrentamos esse mesmo problema, da troca de administrador. Isto realmente é bastante difícil para nós, da diretoria, reinventarmos, repassarmos tudo aquilo que nós havíamos decidido para essa nova pessoa. E eles são funcionários remunerados, eles vivem disso, são técnicos, conhecem o assunto, muito mais do que eu, pelo menos, não sei, de vocês. E eles, por isso mesmo, têm uma oferta muito grande de trabalho, de valores. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo. Por exemplo, o Edson foi para o Maranhão. Enfim. Então, nós temos uma dependência, sim, dos funcionários do hospital, dos coordenadores, da parte realmente assim que gerencia o hospital, que, como dissemos, é muito grande. Reitero que o hospital é um dependente das decisões de política pública em saúde no município. Isso é fundamental e nós não podemos nos negar e dizer para o gestor de saúde pública: só iremos atender isto e essa outra parte nós não queremos. Ou teremos que renegociar tudo novamente. É uma situação bastante difícil, mas que tenho certeza e tenho até um pouco de pesar, porque os nossos nova diretoria realmente vai ter que tomar uma posição. Nós temos que definir aquilo que vamos prestar ainda de serviço no hospital, senão nós levaremos o hospital à definitiva falência. Não é isso que nós queremos, não é esse o intento da diretoria, não é isso que o Conselho de Administração quer, não é isso que a comunidade quer. E tenho certeza que não é isso que vocês querem, nobres vereadores. Quero invocar, senhores vereadores, a todos vocês, a toda a comunidade, para que possamos nos envolver juntos em realmente buscar os culpados para onde o Hospital São Carlos está nessa situação. Porque, de um lado, queremos prestar a melhor saúde, por outro, não estamos sendo remunerados suficientemente. Não é possível realmente ficarmos calejando o município desta forma. Também acho muito valor que é repassado mensalmente para o hospital. Também acho. Quando eu ouço a cifra 12 milhões é a previsão deste ano, e eu quero dizer, presidente, que nós solicitamos 18 milhões. O hospital solicitou 18 milhões. Porque 1,5 milhão, somadas as receitas que o presidente falou aqui, se vocês dividirem, é o mínimo necessário, porque o custo do hospital para manter as portas abertas é em torno de 2 milhões. De 2 para mais. Então, ele tem um custo e esse custo tem que ser passado. O que nós temos que lutar, e é isso que a federação tem feito, é contra a política pública de saúde da União e do Estado. Se a União teria que repassar 10% do orçamento, e não sei se repassa 4%. Se o Estado teria que repassar 12% do orçamento, e não sei se repassa 5%. Não é possível que o município tenha que repassar 18%, 19%, 20% do seu orçamento para manter. E sabem por quê? Porque a prefeitura é mais perto para a comunidade reclamar. Se não fizerem, se não houver o serviço que é prestado hoje no ProSaúde, no Hospital São Carlos, a população vai reclamar junto à prefeitura porque é perto. Esta é a luta que eu gostaria que os senhores, que nós todos pudéssemos nos envolver, junto com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, para que não aconteça o que tem acontecido sempre. Eles mandam migalhas para os hospitais filantrópicos, e aqueles que têm uma dificuldade maior ainda que a nossa, vocês pensam que os nossos estão com problema, é só verificar, vocês vão ver que eles pegam. Eu quero só falar um detalhe sobre os empréstimos de última hora do ano passado.
nós estávamos enfrentando uma ameaça de greve forte dos funcionários, porque eles descobriram a situação financeira do hospital, que nós não teríamos recursos para pagar o 13º, e talvez não tivéssemos recursos para pagar a folha de pagamento do final do ano. Foi por isso que nós fizemos esses empréstimos de última hora, onde foi elencado juros exorbitantes. Sim, e só foram nesse teor, porque eu e o atual presidente assinamos de avalistas para o hospital, para poder obter esses recursos. Então, tivemos que fazer isso, porque eu não gostaria de passar o final de ano numa situação de venda da população procurar o hospital e ele estar de portas fechadas. Não posso dizer que seria certo que haveria greve se nós não pagássemos, mas entendo que em saúde pública nós não podemos arriscar. Outra coisa importante, foi dito que tem uma dívida trabalhista, uma dívida de uma ação indenizatória a pagar. Essa ação indenizatória foi paga ano passado. Somando as duas, em torno de 700 mil reais. Já foi paga ano passado também. Só, eu acho que é ótima coisa, eu queria agradecer muito a vocês oportunizarem a gente poder falar. Não sei se eu fui claro, fiz o que era possível e quero dizer que também me senti muitas vezes incapaz perante, e foi o maior desafio que tive na minha vida em termos de administração em qualquer empresa, foi no Hospital São Carlos, porque realmente a situação é muito difícil e cada vez vai ser pior se nós não tomarmos algumas decisões drásticas. Obrigado, vereadora.